vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre arte, então. Não temos muito tempo, mas vamos tentar aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Para que a minha conversa com vocês seja mais produtiva, levanta a mão, por favor, quem trabalha com educação infantil. A maior parte. Fundamental, tá? E médio? Alguém dá aula no médio também? Um ou outro aí. Tá bom, tá legal. Quem está dando aula, ou já deu, ou vai dar, de artes visuais? Ok? Música? Tá? E dança e teatro? Tá bom. Então vamos lá, para eu entender um pouquinho quem está aqui hoje, né? Bom, primeira coisa que vocês vão interferindo, vão perguntando, fiquem super à vontade para a gente realmente fazer disso um diálogo, um debate, tá bom? Deem suas opiniões, discutam de fato comigo para ser mais produtivo. Quando a gente fala de arte, então, a gente sempre fala das 4 linguagens. Dança, aí eu botei uma foto ilustrativa aqui, o que é isso? Vocês reconhecem? Dá pra ver? Do frevo, né? As artes visuais, eu botei aqui uma pintura em seda, feita por crianças de terceiro ano. Teatro, aqui um grupo de alunos do ensino médio, fazendo a apresentação do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E música, né, uma turminha de uma EMEI, não me lembro de onde agora, acho que do Rio Grande do Sul, algum lugar no Rio Grande do Sul, fazendo aí um trabalho com música. Bom, falar então dessas 4 linguagens, falar de arte na escola, a gente tem que falar sobre estética, né? A estética é algo maior dentro da qual a arte está. A estética tem a ver com o entorno, é uma certa forma de relacionar-se com o meio, ou melhor, de descobri-lo. Mas é uma forma especial de relacionamento que não se fundamenta nem no uso, nem no utilitarismo do objeto. Tem a ver com sensação de prazer, um prazer desinteressado. É encontrar um objeto valioso por si mesmo, que só por isso o consideramos válido para nós, muito embora não desejamos a sua posse. Então, essa visão de estética que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, tem a ver com a busca do belo nas coisas e não necessariamente em um objeto artístico. Então, onde mais a gente pode buscar o belo e deixando bem claro que o que é belo para mim pode não ser para nenhum de vocês, ou pode combinar, pode ser para alguns de nós e não para outros, né? Então, para mim, belo é a carinha da minha filha quando está dormindo. É belo, é sublime, é algo que me transporta. Eu tenho vontade de ficar lá parada, apaixonada, vendo a carinha dela quando ela está dormindo. Uma apreciação estética pode se dar também quando você está andando no caos do seu dia a dia, da sua rotina, para a escola, trabalho, etc, etc, etc. De repente você vê ali no horizonte um pôr do sol diferente. Parece que as cores se combinaram de outro jeito e você precisa parar para olhar. Do mesmo jeito que eu preciso parar para olhar a carinha da Rebeca dormindo, às vezes eu preciso parar simplesmente para olhar esse pôr do sol. Tem gente que precisa mais parar para buscar o belo, para olhar o belo nas coisas. Tem gente que precisa menos. Por que tem gente que precisa mais e tem gente que precisa menos? Porque certas pessoas foram provocadas no decorrer da sua vida, seja pela escola, pela família, pelos amigos, por essa apreciação estética, por essa busca do belo. Isso é inerente à natureza humana? A gente simplesmente nasce com essa vontade de ficar buscando o belo? Não. Isso é aprendizagem também. Aprender a apreciar esteticamente algo é objeto de aprendizagem. Isso deve ser aprendido. Meus filhos nasceram numa casa com mãe artista, professor e pai músico. É nessa casa que meus filhos nasceram. Meus filhos são crianças que quando a gente está pensando onde a gente vai passear no sábado, uma vez
eles pulavam e gritavam, museu, museu! E tinha uma tia minha em casa que olhou e falou, que criança estranha, parece aquela propaganda do brócolis, né? Mas o que acontece? Os meus filhos são criados nesse contexto. Mais do que precisar ver coisa bonita, que eu preciso, não sei se todos vocês estão, mas eu preciso também por causa do meu trabalho. Então faz parte da minha rotina ter que ir a museus, até conhecer os trabalhos de ação educativa dos museus. E como eu já fico pouco tempo com eles, carrega a turminha junto, vocês sabem como é isso, né? A gente carrega a tropinha junto. Eles foram criados procurando nesse contexto. Então eles gostam de ir em museus, em galerias de arte, teatro, cinema, etc. Sempre daquele jeito, né? A pequena fala, mamãe, aqui é o lugar que a gente pode tocar ou não pode tocar? Né? Porque tem exposições que você pode tocar, entrar dentro, pisar, cheirar, pegar. Tem outras, você vai na Pinacoteca em São Paulo, por exemplo, você não pode encostar nem na muretinha que o guardinha já te olha feio. Então, eles já são educados desde pequenininhos a frequentar esses espaços, a buscar o belo. A criança, gente, naturalmente tem curiosidade pelas coisas, não necessariamente pela beleza estética, mas a criança tem curiosidade pelas coisas. Vocês conhecem esse livro, A Festa de Maria, do Rubem Alves? Conhecem? Alguém conhece? Não? Se vocês me darem a liberdade, eu vou contar para vocês uma história que tem aqui, que fala sobre isso que eu estou falando. É um conto, se chama O Olhar Adulto, e que fala justamente sobre essa questão da curiosidade em olhar e ver que as crianças têm e que a gente vai perdendo. E que para a gente aprender a apreciar o estético e, consequentemente, a arte, a gente precisa ter essa curiosidade da criança. Então, olha só, Rubem Alves conta assim. Foi ele mesmo quem me contou, como confissão de cegueira, dando depois permissão para que eu relatasse o milagre, desde que não revelasse o santo. Meu amigo médico chegou ao seu consultório com seus olhos perfeitos e a cabeça cheia de pensamentos. Eram pensamentos graves de médico, cirurgias, hospitais, que os doentes que o aguardavam na sala de espera. Entrou o primeiro paciente, que se submeteu mansamente à apalpação médica. Terminada a consulta, escrita a receita, no ato de despedida, o paciente fez o elogio. Doutor, que lindas são as orquídeas que o senhor tem na sua sala de espera. Meu amigo médico sorriu embaraçado, com vergonha de dizer que não havia notado orquídea alguma na sala de espera e que, portanto, nada sabia da leveza que o doente notara. Teve vergonha de revelar a sua cegueira. Então entrou o segundo paciente. Ao final da consulta, sem conseguir conter o que sentia, o segundo paciente fez a seguinte observação. Nossa, doutor, que lindas as orquídeas na sua sala de espera. Novamente o sorriso amarelo do meu amigo médico, sem poder dizer que não sabia nada sobre as orquídeas que não havia visto. Veio o terceiro paciente, a história se repetiu mais uma vez. Aí, o doutor deu uma desculpa, saiu da sala e foi ver as orquídeas que o jardineiro colocara na sala de espera. Eram de fato lindas, mas aí veio o agravante, pois o paciente, não satisfeito com a humilhação imposta ao doutor cego, observou que na semana anterior, a árvore dentro da sala de consulta, plantada num vaso imenso num canto, não era a mesma que ele estava naquele dia. Mas o doutor, cego, de olhos perfeitos, não notara a presença da árvore, nem naquele dia, nem na semana anterior. Ah, você se espanta que tal cegueira possa existir? Mas eu lhe garanto que é assim que funcionam os olhos dos adultos em geral. Lá vão pelo caminho a criança, que vai sendo arrastada pelo braço. Afinal de contas, segurar pelos braços é mais eficiente do que segurar pela mão. Vão os dois pelo mesmo caminho, mas não vão pelo mesmo caminho. Blake dizia que a árvore que o touro vê não é a mesma árvore que o sábio vê. Pois eu digo que o caminho por que anda a mãe não é o mesmo caminho por que anda a criança. Os olhos da criança são como borboletas, pulando de coisa em coisa, para cima, para baixo, para os lados. É uma casca de cigarra num tronco de árvore. Quer parar para pegar, a mãe dá um puxão, a criança continua. Logo adiante, a criança vê o curiosíssimo espetáculo de dois cachorros num estranho brinquedo, um cavalgando no outro.
quer que a mãe também veja. Com certeza ela vai achar divertido. Mas ao invés de rir, ela fica brava e dá um puxão mais forte. Aí a criança vê uma mosca azul flutuando inexplicavelmente no ar. Que coisa mais estranha, que cor mais bonita. Tenta pegar a mosca, mas ela foge. Seus olhos batem então numa amêndoa no chão e a criança vira jogador de futebol. Vai chutando a amêndoa, depois a uma vagem seca de flamboyant pedindo para ser chacoalhada. E assim vai a criança, à procura dos que moram em todos os caminhos. Que divertido é andar. Pena que a mãe não saiba andar por não ter os olhos que saibam brincar. Ela tem muita pressa, é preciso chegar, há coisas urgentes a fazer. Seu pensamento está nas obrigações de dona de casa, por isso vai dando safanões nervosos na criança. Se ela conseguisse brincar com os brinquedos que moram no caminho, não precisaria fazer terapia. A mãe caminha com passos resolutos, adultos, de quem sabe o que quer, olhando para frente e para o chão. Olhando para o chão, ela procura as pedras no caminho, não por amor ao Carlos Drummond de Andrade, mas para não dar topadas. E procura também as poças de água, não porque tenha se comovido com o lindo desenho do Escher, que de nome Poça d'Água, que mostra uma poça de água suja na qual se refletem o céu azul e os ramos verdes dos pinheiros. Ela procura as poças para não sujar o sapato. A pedra do Drummond e a poça d'água suja do Escher, os adultos não veem, só as crianças e os artistas. A mãe não nasceu assim. Pequenina, seus olhos eram iguais aos do filho que ela arrasta agora. Eram olhos vagabundos, brincalhões, que olhavam as coisas para brincar com elas. As coisas vistas são gostosas para ser brincadas. E é por isso que os nenenzinhos têm esse estranho costume de botar na boca tudo que vem, dizendo que tudo é gostoso, tudo para ser comido, tudo é para ser colocado dentro do corpo. O que os olhos desejam realmente é comer o que vem. Assim dizia Neruda, Pablo Neruda, que confessava ser capaz de comer as montanhas e beber os mares. Os olhos nascem brincalhões e vagabundos. Eles veem pelo puro prazer de ver, coisa que vez por outra aparece ainda nos adultos no prazer de ver figuras. Mas aí a mãe foi sendo educada, numa caminhada igual a essa, sua mãe também a arrastava pelo braço, e quando ela tropeçava numa pedra ou pisava numa poça d'água, porque seus olhos estavam vagabundeando por moscas azuis e cachorros sem vergonha, sua mãe lhe dava um safanão e dizia: olha pra frente, menina. Olha pra frente. Assim são os olhos dos adultos. Olhos não são brinquedos, são limpa-trilhos. Servem para abrir caminhos na direção do que se deve fazer. Assim eram os olhos daquela minha amiga, que usava os seus olhos para cortar cebola sem cortar o dedo. Até que um dia, o olho que morava dentro dos seus olhos se abriu e ela viu a beleza maravilhosa do vitral translúcido que mora nas rodelas de todas as cebolas. E ela tanto se espantou com a beleza que pensou que estava ficando louca. Coitados dos adultos. Arrancaram os olhos vagabundos e brincalhões de crianças e os substituíram por olhos ferramentas de trabalho, limpa-trilhos. Assim eram os olhos daquele meu amigo médico. Não viam nem as orquídeas nem as árvores que estavam dentro do seu consultório. Seus olhos eram escravos do dever. E ele não percebia que as coisas ao seu redor eram brinquedos, que pediam aos seus olhos: brinquem comigo, é tão divertido. Se vocês brincarem comigo, eu ficarei feliz e vocês ficarão felizes. Então, turminha, é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Não perder nunca esse olhar curioso que busca as coisas para serem olhadas. E no nosso caso, especificamente, o belo, né? Por meio da estética. Aqui eu completo ainda que o estético tem a ver mais com observação do que ação, com contemplação do que com utilidade. Você parar para ver uma linda fotografia, um lindo quadro, uma linda escultura, escutar uma linda música, tem muito mais a ver com observação do que ação, com contemplação do que com utilidade. No mundo que nós vivemos hoje, principalmente esse mundo que essas crianças estão crescendo, né? A televisão é um compra, 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 compra. O passeio no shopping, que é compra, 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 né? Tudo tem essa finalidade. Se nós já não tínhamos isso antes dessa vida midiática que nós vivemos hoje isso ainda é muito mais acentuado. Dificilmente a gente para ver algo. Aí você deve estar pensando assim: não, mas espera aí, a
molecada de hoje, eles estão muito mais ligados nas imagens do que no texto escrito, por causa da televisão, da internet. Eles entram lá no site de busca e rapidamente vão de um para o outro jogo. Mas é isso mesmo que eu estou falando. Eles até veem mais imagens do que eu, por exemplo, via na minha infância. Mas é tudo muito superficialmente. E dificilmente a gente para olhar algo simplesmente por ser belo. Dificilmente a gente inclui na nossa rotina a busca do belo, da beleza, da estética em todas as coisas, né? Eu tenho um amigo psicólogo, psiquiatra, na verdade, que ele fala o seguinte, que uma das maneiras que ele vai vendo a cura dos pacientes psiquiátricos dele é quando eles começam a voltar a criar em busca de uma certa beleza estética. Então, quando ele me fala assim, por exemplo, quando a dona de casa, ele pede para descrever como é que ela arrumou a cama hoje. Você arrumou a sua cama hoje? Arrumei. Como é que você arrumou a sua cama hoje? Quando essa paciente começa a descrever que esticou o lençol, fez uma dobra, depois fez outra, pôs a coxa de um jeito, o que ele fala? Está se caminhando para a cura. Porque ela está em defesa de criar, de olhar algo que lhe vai dar prazer, de olhar, mesmo que seja no capricho de uma dobra do lençol, né? No estético, o racional junto com o afetivo entra no jogo, superando a mera contemplação. A compreensão e o sentimento de prazer que aporta o objeto significam uma recriação do mesmo. Então, dentre todas as pessoas que estão presentes aqui nessa sala, aqueles que conseguem se emocionar com uma imagem, com uma música, por exemplo, são pessoas que recriam esse objeto estético para si mesmo. Ele passa a fazer parte de você. De novo, isto é inerente? Ou isto pode ser aprendido de maneira que essa observação, essa contemplação se torne cada vez mais prazerosa e significativa? Sim, isso pode ser ensinado. Aí eu trouxe para presentear. Ah, que pena, não dá para ver direito, né? Que pena. Bom, não adianta. Eu escolhi algumas imagens que me emocionam, né? Então essa, por exemplo, é Pietà. Acho que você está atrás, não estão vendo nada, só uma mancha, mais ou menos. É a Pietà, né? Uma das esculturas mais famosas de Michelangelo, que representa a Virgem Maria carregando Jesus morto, né? E é uma das obras mais lindas do ponto de vista de detalhes e tal. Essa a gente não vai conseguir ver, mas as outras que são mais escuras a gente vai conseguir ver. Quando eu fui da Brasília, entrei na Catedral de Brasília e me deparei com esta Pietà, eu fiquei profundamente emocionada, inebriada com a beleza disso, né? Não quer dizer que eu quero pegar essa Pietà e levar para minha casa. É isso que a gente precisa ensinar para as nossas crianças. A gente precisa ensinar que não é a posse que dá satisfação. O que dá satisfação é o olhar, é o contemplar. E ver isso me faz um bem infinito. E a gente pode ensinar os nossos educandos a ter essa sensação de prazer estético com a arte. Para que serve isso? Ter esse prazer todo que eu estou falando para vocês. A gente vai conversar já. Para que serve ensinar arte? Né? Essa daqui é o Nascer do Sol, do Monet, né? Uma das obras impressionistas mais famosas do Monet. Eu já tive experiência de trabalhar com esse quadro com crianças da educação infantil e é maravilhoso quando eles percebem que se a gente olha de pertinho, como acontece em todo o impressionismo, se a gente olha de pertinho são só pinceladas, você não vê nada além de pinceladas grossas, grotescas. Conforme você vai se distanciando, vai aparecendo, é lindo, né? Vai aparecendo um barco, uma pessoa, um sol, aparecem até as manchas que o sol faz na água, árvores, etc, né? Eu brincava com os meus alunos da universidade assim, quando as suas crianças de educação infantil, por exemplo, estiverem descendo o escorregador
e falando que legal que foi olhar o quadro do Monet ou sobre Picasso, é porque a arte já está fazendo parte, já está fazendo sentido da vida deles, né? Eles têm que descer do escorregador falando do Monet do mesmo jeito que falam dos Power Rangers, por exemplo, do Ben 10, etc, né? Então eles chamam Monet. E no meu computador está muito mais bonito. Esta... Oi? Outra... Alguém conhece? Bom, aqui conhece. Vocês conhecem? Claro. A Guernica é valiosíssima para se trabalhar na escola também, não tanto na educação infantil, mas fundamental e médio, por causa da leitura, das possibilidades de leitura de imagem que a gente pode fazer com a Guernica, né? Eu conheço estudos onde a Guernica foi mostrada, por exemplo, no Irã, no auge da guerra de Irã e Iraque, e os alunos da escola, eles viam a guerra aqui. E já tive experiência de relatos de professores que mostraram esse mesmo quadro no auge da seca nordestina do nosso Brasil e não viram a guerra, viram aspectos da seca, né? E é isso que importa, né? Eles têm que olhar e fazer relações da obra com o seu contexto, com a sua história de vida, para iniciar um processo de leitura. Depois esse processo é aprofundado, sim. A gente já vai falar sobre isso. E pode-se mostrar o contexto da obra, do artista, etc, etc. Levar os alunos a um processo de criação artística ou de releitura a partir da Guernica, etc, né? Mas é uma outra obra lindíssima e que dá possibilidade de trabalho incríveis, né? A Guernica também me propiciou, depois de anos trabalhando como professora com a Guernica, eu tive a oportunidade de ver a Guernica ao vivo e também me propiciou uma dessas emoções indescritíveis da minha vida, porque apesar de eu ler e estudar e ver as interpretações que os curadores de arte da obra e tal, eu acho que, até por distração, enfim, eu nunca tinha atinado do tamanho que era a Guernica, nunca tinha parado, eu não tinha me conscientizado do tamanho que era esse quadro, né? Quando eu vi pessoalmente, né, que ele é do alto ao chão, numa parede como essa, ou talvez um pouco maior até, ele ocupa isso tudo, meus joelhos tremiam de emoção, né? E aí uma amiga, que é professora de História da Arte lá em Madrid, me contou que este quadro... Vocês sabem que o Picasso, mesmo no auge do fascismo espanhol, né? Ele não foi deportado da Espanha, porque ele já era um artista famoso e chegaram à conclusão que ia pegar muito mal, né, para Franco mandá-lo embora, né, da Espanha. Então ele ficou lá, mas não sem ser atormentado pela polícia fascista, sei lá, semanalmente, né? E aí essa minha amiga, que é professora de História da Arte lá em Madrid, me contou que ele pintou esse quadro e deixou escondido num tipo de um porão, garagem que tinha na casa dele, né? E que os policiais quiseram ver, obviamente, esse lugar lá embaixo. Tinha um pano cobrindo esse quadro. E aí eles tiraram o pano e falaram: senhor Picasso, foi o senhor que fez isso? Ele falou: não, foram vocês, né? Quem foi que fez a guerra? Foi ele? Não, foram vocês, né? Então, para mim, foi muito significativo ver a Guernica, que é o nome deste quadro, em tamanho natural, e esta amiga me contando essa história, e eu já imaginava o quadro no porão da casa do Picasso, coberto por um pano, o guarda tirando e o Picasso metido como ele era, né? Muito metido, arrogante, né? Falando: não fui eu que fiz isso, foram vocês, né? Isso tudo me proporcionou um contexto magnífico, né? Que fez com que essa obra se tornasse também fundamental na minha vida. Até hoje eu olho para ela e eu me lembro. Gente, e eu tenho experiências para contar, para relatar para vocês, de alunos nos quais a gente fez trabalho de leitura de imagem muito bem feitinhos e que anos depois eles me acharam no Facebook, ou me mandaram um e-mail, ou mandaram um recado dizendo que tinham visto o quadro não sei aonde, que viram um filme tal na televisão e que apareceu aquele quadro que a gente trabalhou em sala de aula, né?
Isso tudo são exemplos para vocês para dizer que, quando bem trabalhado, o encontro com o estético, com a arte, ele pode sim ser muito significativo. Esse daqui é da Tarsila do Amaral, né? Uma outra artista fenomenal brasileira, né? Camarara. E eu acho fabulosa ela também, porque também por uma experiência pessoal, né? Quando nós vimos esse quadro ao vivo, que foi lá no Museu Las Artes Egal, aqui em São Paulo, um amiguinho do meu filho contou que nunca tinha visto uma arara de verdade, né? E aí a gente viu essa daqui, e algum tempo depois a gente foi num lugar que ele viu uma arara e ele falou: mas tia, a da Tarsila era muito mais bonita, né? E essas coisas vão marcando a vida estética da gente, né? Então, o estético seria a reflexão sobre qualquer percepção sensível e não somente a arte. Essa definição mais ampla é uma democratização do estético. De uma concepção artística singular se passou a uma concepção que engloba no estético todo o perceptível, em contraposição ao conhecimento científico ou racional. O estético seria a capacidade de perceber, de sensibilizar-se a partir de objetos. Pressupõe a possibilidade de entrar em contato, de comunicar-se com o objeto. Isso a gente ensina, né? No mundo de hoje, cada vez mais, as crianças, suas famílias e muitos dos seus professores só escutam a música, por exemplo, que está na mídia. Só dançam a música que está na mídia. Quando você, professor, ou eu, trazemos uma coisa nova, eles falam: não gosto. Não gosto, mas também não conhece, né? Então, eu insisto muito nisso. Nós temos que, em primeiro lugar, viver a arte nós mesmos. A gente não pode ensinar matemática sem saber matemática, a gente não pode ensinar arte sem saber arte. Você tem que conhecer, você tem que viver a arte. Você tem que se emocionar com a arte. Aí sim, você pode ensinar isso para eles. Então a gente tem que ampliar o repertório. É fundamental que a gente amplie o repertório dos nossos alunos. Eu já coloquei no slide aqui na frente, mas eu vou falar. Não é mais concebível, vocês que dão aula de educação infantil, me perdoem, não estou falando de vocês, estou falando de pessoas que eu conheço, mas que ainda as únicas músicas que trabalham na educação infantil são as músicas da Xuxa. Isso não é concebível. Vocês devem conhecer pessoas que fazem isso. Ainda hoje é isso, né? E outro dia me caiu a ficha, não sei se para você também. Assim, peraí, gente, a Xuxa é cinquentona, né? Quem tem o referencial de Xuxa não é nem essa criança. E às vezes nem a professora e a mãe da professora. E está mantendo vivo esse repertório musical muito pobre. Muito pobre, e é o único que canta, que faz na escola, né? Que se canta, que se faz na escola, né? Essa é uma cena de balé clássico, né? Eu, alguns anos na minha vida, briguei com balé clássico, mas agora eu já fiz as pazes de novo, porque eu fui bailarina clássica, rompi com o balé clássico, porque achava muito rígido, muito careta, né? Sempre as mesmas coisas, mas já há alguns anos eu fiz as pazes de novo, porque é lindo, né? Depois que eu separei a minha bronca pessoal e comecei, olha, superei isso, né? E olhei de novo, nas bancas de jornal, de tempos em tempos, eles vendem, por, no máximo R$15, os grandes balés de repertório. Don Quixote, Branca de Neve, Bela Adormecida, Lago dos Cisnes, etc, etc, né? Vale a pena ter pelo menos um, para num dia muito inspirado, que vocês quiserem trabalhar a questão do corpo, do respeito ao seu corpo, ao corpo do outro, mostrar isso. É sublime. Toda vez que eu mostro para os meus alunos, eu não consigo mostrar inteiro, porque tem 2 horas de duração, né? As nossas aulas nunca dão. Gente, o pessoal fala, deixa mais um pouquinho, eu sei que eu tenho que prometer que no dia seguinte eu vou mostrar de novo. Porque eles ficam assim, embasbacados. Esses que vendem na banca de jornal, todos mostram no começo a orquestra, inclusive,
mostram o maestro, mostram, você já viu? Mostram direitinho, assim, os violinos, então as cordas, depois os sopros e tal. E eu aproveito e já dou uma aulinha sobre como é uma orquestra, etc, 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 né? Vale a pena, é lindo. Você esquece do mundo e se transporta para outro lado, né? A gente tem que aproveitar em São Paulo agora, eu não estou fazendo propaganda do Serra, não, nem gosto muito dele, mas a mulher dele, que é da área de dança, botou muito dinheiro na dança lá no Teatro Municipal. Então, tem apresentações de repertório por R$5. Então, por enquanto, ainda vai ter. A hora que começar a gastar dinheiro só com as próximas eleições, isso acaba. Mas vale a pena, é sublime, é lindo. Natureza, né? A natureza é sublime. Encontrar um negócio assim na nossa frente, né, uma queda d'água dessa, ainda se der para entrar nessa água fria, né? Mas a capacidade de apreciar, de olhar isso, é algo que nos faz muito bem se soubermos fazer isso. Uma amiga, quando viu isso, ela falou: professora, mas é lindo se a gente observar a cabeça dele, como tem toda uma modulação de amarelos, tem vários tons de amarelo, e a perfeição que é isso, né, na natureza, né, a cor, a composição, né, eu acho lindíssimo. A postura, um bicho que tem... Aí a gente começa a olhar as outras coisas, né, porque nada a gente pode olhar isolado no seu contexto, nada na vida. Né? A gente não pode ouvir nenhuma história sem olhar o seu contexto, para ver que existem outros lados. Né? A história daquela cachoeira, por exemplo, como é que ela se formou ali? A história desses pinguins, né, que eles se esquentam no frio, é o máximo. Por que eles não morrem? Porque eles se esquentam e eles vão revezando. Então, no inverno, quando a coisa aperta lá, eles ficam todos juntinhos e eles vão se revezando para que todos se mantenham aquecidos. Então, quem está no meio vai para frente, depois vai, né? É um bicho muito interessante e lindo. Aqui, eu gosto sempre de mostrar belezas diferentes. Vocês já viram na 23 de maio em São Paulo esse grafite, que é a São Paulo antiga? É na 23 de maio em São Paulo, assim, centro, sentido Zona Sul. Se algum de vocês forem para São Paulo um dia, observem isso. É um grafite do grupo Cobra. O artista tem um grupo que se chama Cobra, com K. O Cobra fez uma São Paulo do começo do século passado, de 1900 e pouquinhos, lindíssimo, que ocupa todo o muro ali da 23 de maio, né? É uma pintura de qualidade estética altíssima, né? O Kassab, a princípio, criticou muito essa questão dos meninos que fazem grafite nas ruas, etc. Mas ele acabou diminuindo o cerco dele em São Paulo em relação ao grafite por causa desse trabalho do Cobra, que ele viu que de fato é arte, né? Eu trabalhei muito isso com os meus alunos, né? A questão do grafite. Trabalhar o grafite é genial na escola, principalmente Fundamental 2 e Médio. Primeiro, para separar grafite de pichação, né? Segundo, para a gente ver como tem meninos interessantes, artistas geniais nessas periferias aí de São Paulo e de interior de São Paulo. Meninos geniais, eu tiro meu chapéu para essa molecada, que fazem trabalhos geniais e eles têm uma ideologia. A ideologia deles é deixar a cidade mais bonita. Não estou falando da pichação, estou falando do grafite, que é esse trabalho aqui do Cobra. Para provocar um pouquinho mais vocês, eu não sei se isso aqui vai tocar. Peraí, volta lá. Peraí. Porque eu tive que tirar o meu computador. Peraí. Não sei se vai tocar. Peraí.
que pena. Fico devendo. Mas eu vou dizer o que é que tem aqui. Eu tive que... O meu computador não leu, não sei se vocês viram, eu peguei o computador da Clarice e como está salvo no meu computador, a gente não vai conseguir ver, mas não tem problema, eu conto para vocês. Eu trouxe para vocês verem Marcelo D2 no CD dele que se chama Acústico, não sei qual de vocês conhecem, que ele traz dois meninos que ele encontrou, que são dançarinos de hip hop, o Pelezinho e o Chaveirinho, e que dançam muito bem. Então vale a pena vocês procurarem no YouTube Pelezinho e Chaveirinho, junto com Marcelo D2, e eles saem daquele hip hop convencional e fazem uma mistura com samba e com instrumentos de orquestra. É de tirar o chapéu. E é um material muito bom para a gente trabalhar com a molecada na escola, nesse sentido de ampliar o repertório. Olha, tá bom, é hip hop? Mas tem instrumento de orquestra e tem samba misturado. E olha os meninos que ele foi buscar lá numa comunidade carioca. Olha como dançam, como são competentes. Busquem a história de vida desses dois meninos. É um material genial para se trabalhar, principalmente com fundo 2 e médio. Aqui eu tinha colocado para vocês uma dança de Odissi. Não sei se vocês conhecem. Que tem giz? Não. Odissi é como se fala O-D-I-S-S-I. Odissi é uma das danças tradicionais indianas, né? Que elas botam aquela mãozinha, o olhinho assim, e ficam sapateando no pé, ficam sapateando descalços e com guizos nos pés, né? Eu gosto muito de trabalhar isso com as crianças daí de Fundo 1 ou até educação infantil, dependendo da faixa etária, para trabalhar essa questão do ritmo e do pulso em música. Quem está trabalhando música ou gosta de trabalhar música na educação infantil. São guizos que a gente compra na 25 de março, cada saquinho custa R$1,50. A gente prende com uma cordinha, põe no pé das crianças para marcar pulso, guizo. Eu não conheço outro nome, é guizo, não tem outro nome, né? Pequenos chocalinhos, que aí você enfia uma cordinha dentro e amarra no pezinho das crianças. É fantástico para trabalhar pulso e ritmo, né? Pulso, que é isso aqui, por exemplo. Atirei ao lugar, isso é o pulso, né? E aí o ritmo seria atirei ao lugar, por exemplo, né? De uma maneira bem simples para a educação infantil, um pouquinho mais sofisticada, profundiu. E para eles entenderem o que você quer que eles façam com os pezinhos, mostrar uma dança de Odissi, que tem lá a bailarina fazendo todos os sons com o pé, etc. Né? Então, são dicas, né? E imagens, e músicas, e DVDs, que eu trago para vocês com o intuito de mostrar, olha como a gente pode ampliar o repertório dessa meninada para a arte de um jeito muito legal. Se der, a gente mostra ainda, vamos ver, não sei. Bom, e aí a educação estética, né, pessoal? Então, o que é educar para a estética? Para que se alcance esse prazer, essa satisfação de busca do belo que eu tenho falado para vocês. Então, a educação estética consiste em dotar o homem dessa capacidade de recriação do objeto como fruto de seu impacto intelectual e afetivo, racional e emotivo, que lhe provoca prazer e satisfação, ou até repulsa, em alguns casos, afastada todavia da posse. Eu insisto muito isso, afastado da posse. A gente precisa ensinar essa meninada de hoje que nem tudo é para se ter, né? É meu, eu quero comprar, ou eu quero ter de outras formas ilícitas. Buscar o prazer em algo que é inatingível, mas que pode sim te dar enorme prazer, né? É isso que a educação estética visa ensinar, né? Existem coisas que não estão ao alcance do comprar ou do ter. Um dos textos que eu pedi para gravarem para vocês no CD, vocês receberam o CD? Então vão receber. Eu pedi para gravarem um CD para vocês com 4 textos. Um deles se chama O que é arte? E que é exatamente essa discussão. É um texto muito fácil, é um texto está na internet, é da Isabel Marques e do Fábio Brasil, que fala bastante sobre esse discurso, né? A importância
não, desculpa, não se chama orquestra, chama Para que serve a arte? Para que serve a arte? Essa questão, né, de aprender a olhar, a ter satisfação afastada da posse. A experiência estética é, portanto, o resultado de uma comunicação, de uma relação especial que as pessoas travam com o objeto. E aí, bom, todos nós sabemos que a educação estética não é o forte das nossas escolas. Sabemos que o sistema de ensino tradicionalmente reflete interesses de uma sociedade que associa o êxito profissional às capacidades e habilidades que se relacionam com o pensamento verbal e com a capacidade lógica. Prova essa é o Enem, né? Eu estou muito envolvida com o Enem por vários motivos aí profissionais, mas desde 2010 eles estão colocando 3 questões sobre arte. Daí para o passado nem tinha arte, nem tinha estética, né? Acontece que esse pessoal lá do Ministério da Educação, do MEC, está estudando muito Vygotsky hoje, Davidov, Leontiev. E eles estão descobrindo, e eu faço parte de um desses grupos, então eu sei o que eu estou falando, que quando a criança e o adolescente são despertados para a educação estética, para a música, para as artes visuais, para o teatro, para a dança, o seu raciocínio lógico se desenvolve de uma tal forma que ele aprende melhor todas as outras disciplinas. Esses dias chegou na minha mão um material super interessante sobre ensino de música, que conta, deixa eu ver se está aqui, não, várias pesquisas realizadas fora do Brasil, em universidades aqui, ó, reconhecidas estrangeiras. Isso aqui é muito interessante, e que é da Associação Brasileira de Música, AB Música. Eu não sei se vocês acham isso na internet. Esse material é sobre música, mas eu conheço trabalhos sobre artes visuais, dança e teatro, que mostram como aumentam as capacidades de aprendizagem, as capacidades cognitivas dos sujeitos que aprendem arte, seja dança, música, teatro ou artes visuais. Esse material aqui é curiosíssimo, porque ele é todo baseado em pesquisas com universidades europeias e americanas e vai mostrando em percentuais como é a aprendizagem, como é muito mais significativa a aprendizagem nessas crianças que têm contato com a arte. Né, crianças e adolescentes e adultos, né? Então aqui diga assim, não que não seja necessário, né, o desenvolvimento do pensamento verbal, da capacidade lógica, dos procedimentos analíticos e racionais, mas forma um ser humano incompleto. O mundo de hoje requer pessoas criativas, intuitivas, espontâneas, expressivas e imaginativas. É para isso que se dirige a educação estética. Uma das teorias mais interessantes sobre as relações entre estética e educação é a bidimensionalidade cognitiva, isto é, aprendemos e pensamos com a razão e a sensibilidade, com a inteligência e com a criatividade. Tem um dos autores russos mais discutidos hoje, dentre esses educadores, aí nesses congressos nacionais e internacionais de educação, é um sujeito chamado Davidov, né, que é da turminha do Vygotsky. O Davidov, ele mostra de uma maneira fantástica como nós como nós aprendemos com razão e sensibilidade, com inteligência e com criatividade, né? Então, quem tem despertado esse senso estético, esse prazer estético, que é como eu estou chamando, sem dúvida aprende melhor as outras coisas também. A gente já achava isso, sabe? Na época, deixa eu mostrar a surpresa. Na época que foram escritos os parâmetros curriculares nacionais, lá em 95, 96, né? A gente já tinha pistas sobre como a arte influencia no desenvolvimento cognitivo, mas não tinham sido encontrados esses textos de Davidov que agora foram encontrados nos últimos 10 anos. Então, hoje está se provando o quanto o conhecimento da arte, o apuro estético, auxilia na aprendizagem de outras coisas. Bom, agora vamos entrar mais diretamente, então, nessa questão da aprendizagem. Eu trouxe um textinho para vocês
do Eduardo Galeno, que vocês devem conhecer, ele é muito usado por aí, mas vamos lá. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar? Né? Então eu volto numa das primeiras frases que eu falei para vocês hoje. O prazer estético se ensina. Se ele não pode ser ensinado em casa, ele vai ser ensinado na escola. Ele tem que ser ensinado na escola. Né? É a mesma coisa que o filho fala para o pai: me ensina a olhar. Né? Então, eu organizei aqui algumas premissas sobre o ensino e aprendizagem da educação estética. Então, ampliando, não é só da arte, não é da música, teatro, dança, artes visuais apenas, né? Para além, então, a educação estética. Então, algumas premissas. Primeiro, a arte pode e deve estar presente em todas as disciplinas curriculares por meio da interdisciplinaridade. Trabalhar com interdisciplinaridade hoje é feijão com arroz, mas é muito polêmico ainda. Porque eu estou cansada de ver os meus colegas, os professores, ainda trabalhando interdisciplinaridade como se fosse multidisciplinaridade. Né? Então alguém fala assim, né? Faz aí um projeto interdisciplinar de artes visuais com história. Sei lá, artes visuais com história, que seja. Aí, isso significa que o professor que vai trabalhar a história vai contar a vida e obra do artista, talvez o contexto histórico que viveu, e o professor que vai trabalhar artes visuais vai trabalhar aquela obra ou aquele conjunto de obras daquele artista. Isso é interdisciplinar? Não é, né? Precisa achar o que a gente vem chamando hoje de ponto de confluência. Eles precisam conversar. Não é natural. A criança naturalmente não vai fazer o elo. A gente tem que fazer o elo para que isso seja entendido. Mas eu já vou falar mais disso. A vivência do educador em arte é o ponto que eu estou insistindo desde que eu cheguei aqui. Né? A gente tem que ser um apreciador, a gente tem que frequentar museus, galerias, peças, cinema, que é o mais fácil, mas tem que assistir cinema. E não só isso daí, né? Era do Gelo, Madagascar, Não, tem muito filme muito legal que a gente pode adaptar para o trabalho para criança. Filmes de arte que a gente pode adaptar para o trabalho na escola. Até separando cenas, né? Música, né? Não dá para o educador, aquele caso lá que a gente falou agora há pouco, só trabalhar Xuxa, ou só trabalhar o Teló, ou só trabalhar o que mais quer que seja sertanejo universitário. Não dá para ele trabalhar só o que está na mídia hoje, gente. É obrigação do educador conhecer e ampliar. Nós somos um centro de cultura e saber, né? O repertório dos alunos, que a gente vem falando muito isso, né? Valorizar e ressignificar, né? Eu trabalho com grafite, é um exemplo. Você pode partir do grafite, por exemplo, para trabalhar arte rupestre, da arte rupestre para trabalhar o hip hop. Do hip hop você vai para o jazz, afinal de contas as origens do hip hop estão lá no jazz, do blues americano. Aí você pode passar do jazz e do blues americano, você pode ir para a música erudita, que você encontra um canal de ligação. Isso tudo você vai trabalhar em improvisação, em música, em arte, em dança, né? Já vou contar mais algumas histórias sobre como. Os 3 eixos de aprendizagem sempre. Então essa é outra coisa que é feijão com arroz, mas que a gente ainda insiste. É a proposta triangular da Ana May Barbosa, fazer, apreciar e contextualizar. É um assunto que já foi muito falado, mas por onde eu ando, por esse Brasil afora, eu ainda encontro muita gente que nunca ouviu falar. E a gente já vai falar mais um pouquinho.
A mediação cultural, os resumos e territórios da arte, que eu vou falar já já, e conteúdos planejados sequencialmente. Bom, estava eu montando esses slides quando meu filho de 12 anos deitou lá do meu lado, ficou olhando, falou, mas o que é isso? Conteúdos planejados sequencialmente. Eu expliquei. Ele falou, mãe, na minha escola, as aulas de arte são só para fazer os presentes do Dia dos Pais, para decorar a escola para o dia da festa junina, não tem nada de sequencial não. Né? Meu filho estudou na escola particular. Não é nada de sequencial, não. Quer dizer, quando os parâmetros curriculares nacionais de arte saíram em 96, quantos anos fazem isso? 16 anos, quer dizer, quando... E não se aprendeu a trabalhar arte na escola. Eu fico muito frustrada quando eu vejo ainda a aula de arte é desenho livre, presente para o Dia dos Pais e das Mães, e uma coisa não se liga com a outra. Eu me lembro, na minha infância, de ser assim. Eu me lembro, lá em Goiânia, que é de onde eu vim, eu me lembro de um dia a gente fazer desenho livre. Outro dia eu me lembro, gente, eu devia ser muito pequena, da professora chegar, botar um bloco de argila na minha frente, assim, na minha mesa, e aí eu fiquei olhando aquilo, botei, achei nojento. E aí todo mundo começou a fazer cinzeiro. Eu fiz o meu cinzeiro também. No dia seguinte, outra coisa, quer dizer, eu fiquei sem saber o que era aquilo que eu manuseei. Hoje não é diferente. Por favor, professor. Não, porque quando você coloca assim, parece que soa até uma coisa assim, elegante para nós, professores de arte. Porque, por exemplo, a arte é uma linguagem que vai trabalhar as quatro linguagens, vai trabalhar as quatro linguagens, dança, música, teatro e artes visuais, né? E quando a gente chega para trabalhar na escola, ou estadual ou municipal, a gente sempre procura estar atendendo à necessidade do grupo, né? Então, por exemplo, quando vai trabalhar a história da arte, aí sim você vai fazer uma ligação com os pintores, os pintores, o pedido, as obras, assim, ou não, né? Só que também a arte, como primeiro você falou, não é só trabalhar artes visuais, a história da arte, mas a parte de musicalização também, né? E assim, e às vezes, você falou do seu filho, nossa, mas arte é só para fazer os trabalhinhos manuais, né? Eu não vejo isso, porque eu prometo sempre com a parte de dança e da história da arte. Tudo eu não posso fazer, porque é humanamente impossível, né? Então, assim, tem escolas que hoje foi apresentado uma dança, né? Vocês que estavam de manhã, um filho. E as escolas aqui, pelo menos no município, que é algumas estaduais que eu, né, conheço, trabalham arte de uma maneira bem séria. Tem alguns que não. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque senão parece que é um pouco, não é um pouco. Te agradeço muito, você tem toda a razão. Me desculpem se eu ressaltei o lado negativo apenas. Tem muita gente boa trabalhando. E vou falar mais. Pela minha experiência, eu tenho encontrado experiências mais positivas na Prefeitura de São Paulo do que na rede particular de São Paulo. Porque a Prefeitura de São Paulo teve mais formação, né, do que muitos professores da rede particular. O ano passado, mais ou menos nessa época do ano passado, eu fui dar uma palestra numa escola particular e aí eu perguntei assim, quem aqui é professor de educação artística? Particular. Vários levantaram a mão. Quem é professor de arte? Aí eles ficaram assim, né? Aí alguns levantaram de novo, né? Falei, bom, então vamos começar conversando sobre a nomenclatura, né? Hoje em dia, vocês são professores de arte. Hoje em dia não, desde a legislação lá de 96. E não mais de educação artística. Agora, é só o nome? Eu estou me atendendo ao nome? Não. Se eles não sabem essa questão da nomenclatura, eu tenho como pressupor que eles também não estão acompanhando as discussões sobre arte e educação artística.
Porque o professor ele tem que se atualizar, ele tem que buscar o conhecimento. Né? Porque no Estado, ele ofereceu um curso de foram 6 anos, e nós tínhamos capacitações para dar aula para a primeira a quarta série. Tem muita gente que lembra que fez comigo. E tinha as 4 linguagens, que era estudado, era realizado lá, né? Desde já uns 10 anos atrás isso. Mas nós tivemos, professores mais antigos, nós tivemos várias capacitações que nos ensinaram. E nós fomos buscando. Então, como você falou, o professor antigamente era uma coisa mais mecânica, tradicional, educação artística. Se mudou, o professor tem que saber, realmente, até o uso, quando eles colocam artes, é arte, porque eu vou trabalhar uma habilidade, não vou trabalhar as 4 linguagens em uma aula. E eu falo com meus professores quando eu entro, às vezes eu apago discretamente, e eles perguntam, por que não é arte? Não, é arte. Eu não consigo trabalhar as 4 linguagens em uma aula. Às vezes, pode acontecer que estude em alguns momentos, mas não tem que trabalhar. Muito obrigada. Só aproveitando a fala da professora, na fala dela aparecem várias questões super importantes que eu não trouxe para tratar com vocês, mas que eu gostaria só de pincelar. Uma delas é essa questão, né, do professor de arte que tem que trabalhar as 4 linguagens. É uma briga antiga para que não seja assim. Né? A Ana May Barbosa, né, que é uma das principais arte-educadoras brasileiras, Ana May, desde lá da discussão sobre os parâmetros curriculares em arte, em 95, 94, quando começaram as discussões, a briga era para forçar a barra para que toda escola tivesse seu período estendido, para que os alunos tivessem as 4 linguagens, se não juntas, pelo menos 2 e 2. No Rio Grande do Sul, por algum tempo, funcionou assim, com muito sucesso. Mas no estado de São Paulo, prevalece a visão de que o professor de arte tem que ser multidisciplinar. Somente primeira parte, foi para trabalhar o lúdico. E não, por exemplo, eu não sei tocar instrumento, eu não vou trabalhar um instrumento musical. Eu posso trabalhar, mostrar, apresentar ele de imagem para criança, né? E se eu souber, melhor ainda, porque ela vai ficar mais 5 anos, né? Vai dizer, o quarto ano é o lúdico, né? Mas é porque é isso que acaba acontecendo em São Paulo. Se o professor ele é formado em artes visuais, ele capricha no que ele sabe e os outros ele dá um jeito. Ele pode estudar, ele pode se formar, ele pode fazer um trabalho competente? Pode. Mas se ele é graduado em artes visuais, muito provavelmente ele vai trabalhar com mais competência a graduação que ele tem. Se ele é graduado em música, ele vai fazer o mesmo com música e assim por diante. Então, este é um problema. O outro problema que aparece na tua fala permeada e que vale a pena a gente tocar nele aqui hoje ainda, é a questão da nova legislação sobre o ensino de música e que não exige que o professor seja formado em música, né? Vocês estão a par disso, certamente, né? E quando a Katsui me chamou para vir conversar aqui com vocês, ela me falou assim, Daniela, muitas pessoas ali vão dar aula de música, vão acabar dando aula de música, né? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, brigar com a Secretaria da Educação, brigar com as instâncias superiores, de um lado é uma coisa. De outro lado, como instrumentalizar esses professores que vão trabalhar música, né? Então, na minha fala, ela está toda permeada disso, né? Você tem que buscar formação continuada, você tem que procurar fazer cursos fora, como em qualquer profissão, né, gente? Em qualquer outra profissão, você tem que se atualizar, né? A médica que me fez a cesariana, por exemplo, não sabia fazer um determinado tipo de pontos aqui. E eu tive inflamação, né, da cesariana. E aí, o outro médico que depois consertou lá o mal feito, ele falou assim, olha, já faz não sei quantos anos que não se faz ponto assim como ela fez. E aí meu marido falou, tá vendo? Ela tinha que ter feito formação continuada, que nem a gente, que somos professores, para não te dar essa informação. Diga, professora. Professora, eu quero só fazer uma colocação, porque assim, a educação infantil, eu sou professora de artes, especialista, mas a gente vê às vezes dando uma música na sala, trabalhando uma música, sem a necessidade
Lógico que pode, né? Mas é o que a professora está colocando. Se você faz um curso de formação, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Caleidos, que é da Rafael Marques, que ela dá justamente curso de formação em dança para professores, né? Naturalmente, o que você trabalha hoje com música, depois desse curso, vai ser modificado, transformado, superado, né? A Isabel é a única autora brasileira que trabalha dança da educação básica. E é genial o que ela propõe e ela nos dá receitas, sim, porque a Isabel fala assim, olha, eu vou ensinar para vocês 6 maneiras de você trabalhar esses 6 conteúdos. Daí pra frente vai ser com vocês, mas eu preciso dar um ponto de partida. Então ela dá mesmo, ela fala, vocês vão primeiro fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso com as crianças. E é óbvio que o aprendizado, o ensino-aprendizagem de dança cresce quando você vai buscar formação. A gente faz o que dá na escola hoje, a gente faz o que dá na escola hoje. Mas quando a gente vai atrás de formação, então, vou fazer aula com um professor de música que está terminando o mestrado em ensino de música para crianças de 7 a 14 anos, por exemplo, lá na ECA, na Faculdade de Arte da USP. Né? O cara entende tudo do desenvolvimento cognitivo em música para as crianças de 7 a 14. Eu ouvi falando uma vez, essa pessoa existe, eu só não estou me lembrando o nome dele. O que ele fala sobre música, eu falo, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Entende? Então, é formação, é estudar, né? É estudar. E o ensino de arte, ele tem que ser planejado sequencialmente também. Os professores que dão arte, eles são atropelados ainda por muitos gestores que acham que a visão da arte na escola é decorativa, né? E datas comemorativas, etc, né? Nós somos, eu falo nós, professora de arte, muito bem, nós somos atropelados por essa demanda escolar. Então é outra coisa que precisa ser mexida. Enquanto não é, né? É a briga que eu tenho na escola dos meus filhos, assim, tá bom, eles vão ter que pintar um painel para decorar a quadra onde vão ser dançadas as danças da festa junina. Tá bom. Então já sabe que vai ter que fazer isso? Já sabe. Então põe lá no planejamento que vai fazer em janeiro, não é? Põe lá, trabalho com aquarela, leitura de imagens com artistas que trabalham com aquarela, pinturas em murais, porque vão ser grandes eventualmente, trabalha os muralistas mexicanos, grafite, por que não? Vai chegando no conteúdo, já sabe que vai ser o painel, tá bom, isso é o painel, mas trabalha o conteúdo que vai chegando no painel. O que normalmente acontece, me corrigindo, professora, não é sempre, mas o que normalmente acontece é que trabalha A, B, X, Z, A, H, aí vai fazer a decoração lá da festa junina. Aí a criança não tem noção nenhuma de que arte pode ser planejada sequencialmente. Aí, meu filho, quando fez o bendito do painel, eu falo, filho, mas ele ensinou para vocês alguma coisa sobre essas tintas, sobre a escolha das cores, sobre o desenho que foi feito? Não, mãe, foi o professor que fez os desenhos. E a escolha das cores, foram vocês? Não, só podia ser azul. Ele deu 2 tons de azul para cada grupo pintar. O que eles aprenderam nessa atividade? Alô, eu sou pedagogo, tá? Estou atuando, né, em caráter de substituição em aulas de artes. Como eu não tinha uma experiência em artes, e eu peguei várias séries, terceiro, quarto, quinto ano, eu fui buscar o quê? O que nós estamos acostumados a trabalhar no nosso planejamento, grade curricular, proposta curricular. O Estado de São Paulo não tem uma proposta curricular para o ensino, para a educação infantil, isso é nível de Estado, tá? Para a educação infantil e para o ensino fundamental 1. Os professores de artes, quando eles se formam,
eles estão trabalhando no ensino fundamental a partir do Fundamental 2 e o ensino médio, na grande maioria das universidades. Poucas universidades estão preocupadas em citar conteúdos e modos de pesquisas que nos levem a trabalhar a arte para a criança dos 3 até os 9, 10 anos. São poucas universidades que eu fiz a pesquisa. Foi uma pesquisa que antes de eu assumir as aulas, eu fiquei 3 noites lendo. Eu não assumo, não dou a minha cara a palmatória assim, sem antes buscar embasamento. Então eu fui buscar embasamento. Peguei o trabalho da minha colega do ano anterior, dei uma lapidada, dei uma aperfeiçoada, fui fazer busca sobre dança, sobre trabalhar cinema, sobre trabalhar animação, sobre nós trabalharmos a história em quadrinhos, de que forma essa criança vai produzir essa história em quadrinhos com a autonomia dele, não meramente copiar um personagem, conhecer o personagem, que já existe na mídia e no mercado editorial, mas também criar, porque hoje o mercado está aberto. Se nós pegarmos essa última geração de animação, grande parte dessa animação que nós temos aí hoje, explorada pelo estúdio Disney, são 6 brasileiros que estão lá. E eles foram para lá adolescentes, foram com 16, 18, 19 anos, que acharam perdido por aí, rodando na mídia, rodando no computador, essas crianças, esses adolescentes. Então, o que eu estou percebendo no meu trabalho de arte é que assim, temos que cativar a nossa criança, como a gente cativa com um conto. Né? Ele tem que ser interessante, a criança tem que continuar naquela sua imaginação, né? Como você leu a história. Ele observar ainda, ele continuar com os olhos que nós adultos não temos mais. Então esse olhar é que a gente vai poder explorar a geometria, é que a gente vai ter o momento de pegar essa geometria e falar para ele, você viu que a gente trabalhou lá? Reta, circunferência, ângulo. Agora, vamos ver um artista que usou tudo isso. Textura. Vamos conhecer a textura? Vamos pegar as nossas coisas, os nossos lixos aqui, vamos pôr aqui na nossa mesa, como eu fiz com meus alunos, vamos fazer uma colagem de textura, vamos passar? Agora nós vamos criar uma obra de arte com essa textura. Vamos fazer lá um recorte, um painel, ou então vamos fazer um pequeno quadro com várias texturas. Vamos pegar lá nossos artistas clássicos que trabalharam a textura com tintas, barros, porque às vezes muita gente desconhece, né? A valorização da obra de arte clássica se dá porque as tintas eram criadas, elas não existiam. Os auxiliares dos nossos grandes pintores preparavam a partir de argila, com corantes naturais, que eles faziam aquelas tintas que têm um tom único, não se repete mais. Nós estamos num processo industrializado que repete a mesma cor, a mesma tinta, com maior facilidade. Nós vamos ensinar nosso aluno a amassar uma plantinha ali, ou uma flor, e criar uma tinta, um corante, para ele ver como é que é trabalhoso. Essa é a nossa parte agora aqui no ensino fundamental, fazer ele conhecer, ele buscar, ele trazer da natureza, da vivência dele do dia a dia, a arte dentro da sala de aula, ele conhecer. E quando ele não conhecer, a gente ensinar ele a pesquisar. Não é chegar lá na internet e baixar um texto e chegar lá para o professor, está aqui, Fala assim, não é isso que eu quero que você faça. Você leu? Viu? O que você entendeu? O que você viu de diferente? Então, foi esse trabalho que eu fui buscar. É um trabalho para a gente continuar com a criança, olhando o mundo como ela olha e inserindo as mudanças que já fizeram e que nós também podemos fazer.
e que eles farão mais para frente. Alguém ali quer falar? Se colocar? Vamos fazer silêncio porque lá não chega. Ou você tem sua Boa tarde, meu nome é Rose, gente. Assim, em relação à fala da professora sobre a arte, tá? Que ela diz que a arte no município de São Paulo, ela é bem melhor desenvolvida. Por quê? Porque assim, eu tenho 8 anos na prefeitura de São Paulo e assim, o que acontece com São Paulo? São Paulo tem uma distribuição de renda para custear os cursos, claro, maior. Então propõe para nós educadores um curso com mais facilidade de acessos. O que acontece em São Paulo também é que as salas, a maioria dos centros unificados, ou mesmo as unidades separadas, elas recebem orientação e montagem de sala multiambientalizada, que são rodiziadas. Não é o especialista que chega e vai para a sala, é o contrário. Os alunos rodiziam e vai para a sala especializada, com condições de espaço, tempo, material, acesso em materiais. E tudo isso também é desenvolvido no curso, na capacitação que nós recebemos. Que nem assim, a questão também do curso, são cursos que eles oferecem e procuram entidades que passam assim melhores qualidades dos cursos. Eu não sei se vocês ouviram falar, nós fizemos um último, que é um curso espanhol, não é daqui. Ele foi 80% online e 20% presencial. Esse 20% presencial nós recebemos os doutores diretamente da Espanha. E foi a formação por diretoria, coordenadoria, né, por divisão de regiões. Maravilhoso. Inclusive, o melhor que eu achei foi o de arte. E assim, o que acaba acontecendo? A gente passa a ter acesso para essa capacitação e o melhor de tudo é poder conciliar essa capacitação com o espaço que você tem para poder desenvolver exatamente o que você aprendeu. E que na maioria dos municípios, infelizmente, não se tem. Outra coisa, os cursos de São Paulo, eles são direcionados principalmente no curso de arte, não é a parte dos 4 eixos só. Eles direcionam, é uma coisa assim maravilhosa, não estou enchendo bola não, mas realmente. Quem fez, não sei se tem alguém aqui que já fez, que participou, né, pode falar. Eles trabalham a arte pela dramaturgia, pelo psicodrama, tá? Então, o que é isso? É a questão da corporeidade, tá? Que todos nós temos, apenas precisamos desenvolvê-la, né? Dentro do psicodrama, da dramaturgia e até mesmo porque nós estamos trabalhando os 4 eixos da arte. Como? No seu movimento e outra coisa, não é pegar o especialista, jogar professores, a gente vai trabalhar dessa maneira só oralmente. É passado pra gente a didática, a dinâmica, a metodologia, que nem assim, a questão do psicodrama, da música. Vocês ouviram falar, acredito que sim, na biodança? É riquíssima também a biodança, que envolve a música, a corporeidade e o psíquico, tá? Do ser humano. Então, o que acontece? A única diferença, como fala, não é porque é São Paulo, é porque São Paulo recebe muito mais arrecadações, é uma cidade maior. Mas eu acho que, em questão de grade curricular, como o colega mencionou, o que pode ocorrer, não posso falar porque não sei exatamente a questão do especialista, tá? Aqui de arte, como que é a grade dele, tá? Sou pedagoga,
e gestor em ensino-pedagoga. Não sou especialista em arte. Só que assim, o que eu queria dizer, quando ele comentou que São Paulo não, que no estado, não criticando o colega, mas assim, que no estado de São Paulo não tem como, engano, sabe por quê? Porque tem sim, é que às vezes não chega um acesso a todos e tal, mas eu acho que todo município, com essa nossa arrecadação do governo federal aí de 60% para a educação, eu acho que se fosse feito, quando se faz aquele levantamento que nós mesmos vamos lá para votar, para fazer entre nós um apanhado, um pré-projeto, para mandar para o plano nacional, o que é importante e de fato, o que é convencional para o nosso município, eu acho que aí é uma questão de buscar, tá? Ah, então, tá vendo, gente? O professor agora está se explicando. É a grade curricular estadual. Tanto é porque, assim... Mas sabe por quê, Bruno? Porque assim, o que acontece com o Estado? O Estado peca nesse sentido por quê? Porque o Estado tem obrigatoriedade com o ensino médio. Ele tem colaboração apenas com o ensino fundamental. Um de 2. EMEI, então, passa longe, que desde 94 nós não temos mais EMEI no Estado. Só que o que acontece? Ensino médio, tá? O ensino médio, especialistas já diz que a arte, ela é assim, ótima para todos nós, mas essencialmente para quem? Para o adolescente. O adolescente é uma faixa etária que ele viaja muito e ao mesmo tempo ele se perde. E onde? Nas emoções. E a arte é emoções, gente. Todos nós temos. Então o que acontece? O Estado, ele literalmente nessa questão de não valorizar a grade curricular do especialista em arte. Não só em arte como outras, mas também eu acho que a gente tem que lutar. Você entendeu? Então é isso, eu só queria dizer assim, porque assim, eu acho que se a gente fez parte de um programa, foi bom, foi ótimo, e a gente conhece esse programa, eu acho que a gente tem que expandir para todos, tá bom? Não, tem que expandir, e tem sim a proposta para São Paulo. Não estamos estudando. Então, expandir, na questão também, só de falar para fechar, né, senão vai perder tempo, que tem sim a proposta curricular do Estado, tem os parâmetros curriculares do Estado, para quem não conhece, é um livro emprego, tá? Eu tenho, se quiser, pode pegar o curso do Argel, no Estado, eu sei. Ok, vamos em frente. Legal, obrigada, professores. Então vamos lá. Aqui, então, nós já falamos sobre isso, né? Eu trago um exemplo da interdisciplinaridade, então, mas nós já falamos sobre isso. Vou seguir em frente, porque agora o nosso tempo está apertadinho. A vivência. Vamos lá. Isso também é que nós já conversamos, né? Não é possível ensinar qualquer conteúdo sem conhecê-lo profundamente. Professores que vão ensinar música, artes visuais, teatro ou dança têm que entender e praticar arte, assim como suas didáticas e metodologias. Aqui eu dou a bronca da Xuxa. Os tais 3 eixos de aprendizagem, né? Tem colegas aqui que conhecem isso muito bem, eu tenho certeza, mas eu retomo para quem não conhece tanto, né? Não existe outro jeito de trabalhar a arte sem olhar para os tais 3 eixos. Ana May chamava alguns anos atrás esses 3 eixos de proposta triangular, que deve ser o nome que a maioria de vocês conhece. Hoje ela vem pedindo para que a gente chame de 3 eixos, né? Só rapidamente, para quem não conhece, a Ana May então, é uma das principais arte educadoras brasileiras. Ao lado
da Miriam Celeste Martins e da Giza Picoski, que é quem elabora esse material do Estado de São Paulo. Ana May trouxe uma proposta que defende que todo e qualquer conteúdo em arte seja trabalhado nos seus 3 eixos. Isso daqui não segue uma ordem cronológica. Você pode começar pelo apreciar, pelo contextualizar ou pelo fazer, não importa por onde você comece. O importante é que toda atividade tenha um momento de fazer artístico, não reprodutivo, né, que envolva criação, sempre, ela insiste muito nisso, né? Não é cópia, né, é criação. Hoje em dia se fala muito em releitura, é um assunto complicadíssimo, porque a releitura acaba virando cópia em muitas realidades escolares, e releitura não é cópia, mas isso é assunto para quem tem interesse aí e não conhece o assunto, anotar e pesquisar a questão da releitura. Apreciação estética, né? Então, se você vai trabalhar, vamos pensar em música, você quer trabalhar, por exemplo, a questão do jazz, né, com seus alunos. Então tem que ter um momento de criação, né, em jazz, seja com voz ou com instrumentos criados, feitos com papel, lápis, o arame do caderno, não importa, celular, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que tem trabalhado com alunos de ensino médio, criação em música no celular, né, baixando o aplicativo. Hoje todos têm celular, aí baixa-se o aplicativo e consegue fazer criação pelo celular. Então, mas tem que ver, né, os alunos têm que ter a possibilidade de assistir em DVD ou espetáculos, peças, shows, exposições. A gente tem que acostumar o nosso alunado a frequentar o espaço onde acontece a arte, tem que ver a arte, tem que ouvir música diferente, e o contexto, né, que é o conhecimento da história da obra e dos artistas. Os alunos percebem onde e como a sua produção está inserida. Isso daqui, gente, para vocês terem uma ideia, na universidade é assunto de uma disciplina que dura 2 anos. Então é impossível explicar para vocês em 15 minutos para quem não conhece. Mas fica aí lançada a sementinha para estudar, como os 2 professores falaram, ir atrás do conhecimento, buscar. Uma das principais avanços que a gente teve no ensino de arte foi a questão da proposta triangular dos 3 eixos. Já tem horário? Mediação cultural, gente, é outro tema de arte, né? De música, dança, teatro, artes visuais, que vem se falando muito, vem se escrevendo muito sobre a questão da mediação cultural. Né? O que é mediação cultural? É o que o professor tem que fazer perante uma obra de arte, né? Quando você mostra uma obra de arte como aquelas que eu mostrei para vocês, para os seus alunos, a gente pode fazer leitura dessa imagem das mais diferentes maneiras. Existem autores que trabalham justamente como fazer leitura de obra de arte com seus alunos. E quem faz essa mediação, né, entre o conhecimento e a obra de arte é o professor. Agora, é um assunto muito delicado também a questão da mediação. Por quê? Sim, é experiência, é vivência, é compartilhamento, é a participação, é a ação afirmativa na cultura. Ocorre que a mediação, empregada como fator de aproximação, pode ser problemática, especialmente quando, no afã de estabelecer a ponte entre a obra e o público, incorre em estratégias simplificadoras, trai exatamente aquilo que se pretende defender. A mediação tem que garantir que a obra seja apresentada em toda a sua plenitude, fluida, da melhor maneira possível. Então, turminha, é muito... bom, existem vários autores, os principais são Feldman e Ott, que anotem aí, fica dada a dica, são autores que nos ensinam, passo a passo, como fazer leitura de obra de arte com os nossos alunos. Essa obra de arte não precisa ser um quadro ou uma escultura.
Pode ser uma dança, uma peça de teatro, música. Feldman, se vocês procurarem na internet, vocês acham fácil. Feldman, com D mudo, para quem está aí no fundão. E o outro é Ott, O-T-T, né? Robert William Ott. Esses dois autores nos dão, então, metodologias para leituras de obras de arte. Por meio dessas metodologias, o professor faz a mediação. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ir em museus que têm o setor de ação educativa hoje. Em São Paulo, todos eles têm. Ressalto o trabalho feito pela Pinacoteca, pelo MASP, MAM e pelo Museu Lazar Segal, que são instituições que recebem professores e alunos da escola pública o ano inteiro, mediante agendamento, e cujos educadores não são mais guias, como a gente tinha antigamente, né? O guia turístico. Aqui você tem, aqui você tem, aqui você tem. Não. Hoje nós temos arte educadores que fazem a mediação da obra de arte com o público. Vale a pena, né, agendar uma visita dessas e levar para até como, de repente, vocês irem primeiro como público, com a família de vocês, com amigos e depois com alunos. O Lazar Segal tem programas aos finais de semana para famílias, todos gratuitos, muito interessantes. E para a escola pública, para a gente levar os nossos alunos, nunca paga nada. É um trabalho excepcional o que esses departamentos de ação educativa fazem. Então, eles usam ou esta metodologia ou esta, né? E os educadores fazem esse trabalho de mediação com a obra de arte. É um assunto, mediação, que merece estudo e aprofundamento. Fazer a mediação, por exemplo, de uma música com os nossos alunos, de uma música clássica, por exemplo, não precisa ser clássica, mas da música clássica, eu vou dar como exemplo, porque é muito mais elaborada, é genial, porque aí você pode mostrar a composição da orquestra, você pode ajudá-los a olhar melhor, ou a ouvir melhor aquela obra de arte. Então, um dos assuntos mais debatidos hoje é a questão da mediação cultural. Inclusive, no material do Estado de Arte, como foi a Miriam Celeste Martins, que é quem está por trás desse material, ela fala muito de mediação. É um assunto em voga hoje. Do Estado. Não. Eu estou falando do material da proposta curricular do Estado para artes visuais. Fala-se muito em mediação cultural hoje porque é um dos principais assuntos em voga. Então você conhece o que eu estou falando. Pois é, isso mesmo. É muito legal. Desculpa, é verdade. O CCBB é verdade. O CCBB que aí é itinerante, né? A do Guerra e Paz. Mas o CCBB, a professora aqui está lembrando muito bem, o Centro Cultural do Banco do Brasil, lá no centro da cidade, também tem um trabalho de ação educativa de tirar o chapéu. Uma equipe excelente, né, muito bem coordenada e que recebe muito bem a gente lá. Tem o Dia da Família também, muito bem lembrado. Outro assunto que está no material de arte do Estado de São Paulo, e está muito em voga também, junto com esses outros dois que eu falei, é a questão dos rizomas e territórios da arte. É um outro jeito de pensar os conteúdos. Também é um assunto que demandaria muito tempo para a gente conversar. Antes de ler aqui, eu vou mostrar para vocês isso aqui, né? Esse é o pensamento rizomático para o ensino de arte que a gente tem falado hoje. Então é assim, isso aqui é uma rede nas quais os conhecimentos se interligam. O nome rizoma vem da botânica, que quer dizer essa interligação que tem entre as raízes, a distribuição da seiva nas raízes da árvore, ela vai se dando dessa maneira, né? Sem seguir necessariamente uma hierarquia. E Deleuze, que é um dos principais filósofos aí da humanidade, Deleuze fala isso, né? A riqueza de se trabalhar o conhecimento sem pensar necessariamente numa hierarquização. Vejam, isso não entra em conflito com o que eu falei antes, na importância dos conteúdos serem sequenciais.
A proposta do conhecimento rizomático que a Maria Celeste fala é a seguinte: por exemplo, digamos que no mapeamento do contexto dos seus alunos saia o assunto grafite, como eu já citei, né? Como é que você vai trabalhar o grafite, então, nessa perspectiva rizomática? Você precisa se ater à pintura do muro, por exemplo, que é o que normalmente acontece nas escolas? Não. O grafite pode ser provocado, ele pode partir de um mapeamento feito pelos alunos e ele pode fazer relação com inúmeros outros conhecimentos que podem vir tanto do professor quanto dos alunos. Então, por exemplo, como eu estava falando, do grafite, a gente pode ir para a arte rupestre, por exemplo, ou o contrário, da arte rupestre para o grafite. Grafite e arte rupestre se relacionam com arte em muro, que pode, então, significar um contexto, um olhar sobre os muralistas mexicanos, que, por sua vez, pode se relacionar com a história do México, por exemplo, e a história das tintas mexicanas, que tem uma história muito peculiar, como a que você citou no caso dos europeus. E assim por diante. Então, esta é a ideia do pensamento rizomático que fala nos livros do Estado e que vem sido tão salientada hoje. Então, assim, pensar os campos de saberes como fazendo rizoma abre para um modo aberto de ligação de um conteúdo qualquer a outro qualquer, num sistema assêntrico e não hierárquico. As características aproximativas do rizoma são conexão, heterogeneidade. Vocês têm um texto sobre isso também que eu mandei para vocês. Multiplicidade, ruptura de hierarquização e a questão da cartografia, ou seja, isso daí pode ser mapeado. Os alunos podem visualizar esse mapeamento para eles verem como que os conteúdos se relacionam. Vejam, esta maneira de pensar rizomática, ela pode estar dentro de um planejamento sequencial. Eu não quero que vocês entendam que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Quem conhece os materiais percebe que tem. Então, isso daqui está dentro de um maior, que é o planejamento sequencial que a gente faz. Tá? Ou seja, então assim, tudo que a gente falou hoje, né? Nós estamos preocupados em salientar que, então, a arte, na formação estética, ela contribui para o desenvolvimento, pelo menos, da sensibilidade, da criatividade, da motricidade, da autoestima, da cognição, do raciocínio, da comunicação, da consciência do próprio corpo e do outro, muito mais nas áreas de teatro e dança, mas por que não em propostas interdisciplinares nas 4 linguagens? A questão do respeito às diferenças, é muito bonito trabalhar em arte a questão do respeito às diferenças. Assim, eu teria histórias lindas para contarem para vocês também, como por meio da arte aprende-se sobre as diferenças e sobre a pluralidade de valores. Ou seja, o ensino da arte, então, na escola só é possível quando ampliamos nossa visão do que é a arte e passamos a acreditar nela não como um meio de educação, mas como uma ação constante na nossa vida. Sendo assim, é imprescindível que a arte faça parte da vida dos nossos alunos e da nossa vida, como educadores e pessoas, com uma experiência prazerosa e de autoconhecimento, auxiliando no desenvolvimento da criatividade e da individualidade. Eu não vou conseguir passar os filmes que eu trouxe para vocês e nem haveria tempo para isso, mas eu gostaria de dar umas dicas. Esse material aqui, Edilson de Souza na Pinacoteca, vocês acham no YouTube ou no Centro Cultural do Itaú, lá na Avenida Paulista. Eles vendem o DVD, na Pinacoteca também, mas no Itaú Cultural, na Avenida Paulista também. É lindo, gente. Isso aqui mostra um funcionário da Pinacoteca, é um vigia, chamado Edilson de Souza, fazendo uma leitura de imagem. Ele segue exatamente aquela metodologia do Watts, que eu mostrei para vocês agora, descrição, análise, interpretação e julgamento da obra de arte.
é uma pessoa que não tem formação em arte, ele é um vigia, mas ele, de trabalhar não sei quantos anos na Pinacoteca, aprendeu a gostar e se sensibilizar com a arte. Então ele faz uma leitura de emocionar de um quadro que ele escolhe. Existe um outro material que se chama Arrisque, que tem no YouTube também, que é uma brincadeira que eu queria tanto mostrar para vocês. Eu ainda vou tentar aqui, se vocês me derem 10, eu termino e dou uma fuçada aqui, às vezes eu ainda consigo mostrar. Que é uma brincadeira, né? Como disse, como a gente deve arriscar, mesmo quem não é da área, né? Quando o Katsui me convidou, ela tinha essa preocupação. Fale para quem não é exatamente da área de arte e pode possivelmente trabalhar com arte, né? Foi o pedido que ela me fez. E o Arrisque é uma provocação nesse sentido. E o Arte na Escola. Vocês conhecem o Instituto Arte na Escola? Não? Então, na internet vocês acham, www.artenaescola.org.br. O Instituto da Arte na Escola, rapidamente falando, ele é mantido pela Fundação IOSP e é uma fundação voltada para o ensino da arte nas escolas. Lá vocês têm possibilidade de participar de um chat de discussão. Então, assim, por exemplo, quero fazer alguma coisa diferente com xilogravura na minha escola. Você entra lá no chat, gente do Brasil inteiro vai te mandar ideias, porque eles ficam conectados e mandam aulas, inclusive, passo a passo. Tem outro lugar que vocês veem aulas de sucesso que já foram dadas em arte, para vocês terem como ideia, como referencial. Além disso, então tem o chat, tem os informativos, tem livros que eles colocam trechos lá dentro, e tem a coisa mais genial que eu já vi nesse sentido, que é a Mediateca. Então, para quem não conhece, o que é a Mediateca? Se vocês digitarem aqui desse jeito, então bota o site do Arte na Escola /Mediateca, vocês vão ter acesso a cerca de 200 DVDs com ideias de aulas de arte. Tem aulas de arte, tem visitas a artistas. Então, digamos, sei lá, que vocês querem trabalhar um determinado monumento da cidade de vocês na aula de arte, por exemplo. Procurem lá, pode ser que tenha lá o processo criativo daquele artista para criar aquela obra de arte da cidade, todo descrito lá, pode ser que tenha o artista falando, né? Já estão catalogados cerca de 57, se eu não me engano, artistas da Grande São Paulo e seus processos criativos lá dentro. Então, digamos que vocês queiram trabalhar, por exemplo, a questão do sombreamento, querem trabalhar a sombra, perspectiva e sombra. Pronto, seus alunos têm um conteúdo bem de artes visuais. Lá vocês vão achar um artista que trabalha com perspectiva e sombra, e vocês podem usar como repertório, combinação de repertório. Está sendo feito agora. A Teca Alencar Brito, que é a Ana Meia Barbosa da área de música, a Teca está montando neste momento a Mediateca de música. Então já tem coisas lá muito interessantes. Esses endereços aqui, é onde tem polos do Instituto Arte na Escola, em São Paulo, Bauru e Sorocaba. Lá nos polos, vocês podem pegar emprestados os DVDs, eles não vendem, ou outros materiais que vocês possam usar na escola. Estou com uma dificuldade de encontrar um jeito de trabalhar xilogravura na minha escola. Liguem, entrem no site, peguem o telefone e liguem. E vai atender lá uma super arte educadora e vai te dar altas dicas por telefone. Dá para acreditar que existe um negócio desse? E só bons profissionais. Gente, parece propaganda, né? Mas é mesmo, é muito legal. Outra coisa que o Instituto Arte na Escola faz, ele premia todos os anos 5 projetos de arte feitos nas escolas. Eu não sei quanto foi o prêmio deste ano. Nos anos anteriores, o educador ganhava R$7.000, o professor, e a escola 3 para investir em projetos de arte dos anos posteriores.
São 5 prêmios, um para educação infantil, Funde 1, Funde 2, médio, e outro um tema da Unesco, educação e cidadania, meio ambiente, etc. Né? Qualquer um de vocês, sendo graduados em pedagogia ou artes visuais, pode concorrer às premiações do Arte na Escola. Todas as informações estão lá no site, vocês encontram lá. Acabamos, né? É isso. As referências, aqui eu tenho algumas referências, tenho CDs e é isso aí. Estou à disposição, gente. Quer anotar meu e-mail? Eu sirvo de consultoria, eu me ofereço de consultoria, mas o Instituto Arte na Escola é melhor. Mas é Dani de Daniela, sem Y nada, Dani.libaneo, com E-O, L-I-B-A-N-E-O, @hotmail.com. Estou à disposição. Vocês só se identificam, tá? Do dia tal, na Prefeitura de Carapicuíba, eu sei para que contexto eu estou falando. Pessoal, foi rápido, mas eu agradeço muito a oportunidade e coragem aí para trabalhar projetos em arte novos na escola, tá bom?